Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao CompactCast, o seu podcast compacto que descomplica o mundo financeiro. Meu nome é Fernando Franklin e hoje quero falar para vocês de tudo que acontece de mais importante nessa rede social, aquilo que está mais se destacando, a escala 6x1. Bom, é grande verdade que todo mundo acredita que trabalha muito e poderia trabalhar menos. Todo mundo gostaria muito de ter 3 dias no final de semana, seria lindo. É fato também que a gente entende que seria muito importante aumentar a remuneração por hora trabalhada das pessoas. Até porque a gente sabe que a gente recebe muito pouco. Muito pouco. Mas, o que é importante a gente destacar? É importante a gente destacar que as pessoas esquecem que a produtividade do Brasil é muito baixa. A gente trabalha muito, trabalha mais horas que diversos países, mas a gente trabalha de uma forma não tão produtiva. Ou seja, a gente não consegue gerar tanto produto por hora trabalhada. E isso é um problema. Isso se deve a inúmeras burocracias que a gente tem, tanto em questões jurídicas, questões regulatórias, governamentais, quanto internas também de empresas. Tá? Não é só lá fora, só a culpa do governo que é o problema. Mas o grande ponto é, será que uma canetada, onde vira e fala, não pode mais a escala 6x1, resolve o problema? A gente tem que lembrar que a gente teve, por exemplo, PEC das domésticas. E de lá para cá, depois que teve a PEC, que obrigou a formalização de contratos, o número de empregadas domésticas na informalidade aumentou. Isso por quê? Porque ficou inviável a contratação formal. Então eu te pergunto, como que vai funcionar? Você tem 3 dias agora de descanso. Nesses 3 dias, alguém precisa trabalhar. Ou você vai ficar 3 dias em casa parado sem poder fazer nada, sem ir num restaurante, sem ir numa loja, sem ir frequentar o banco, sem resolver os seus problemas. Como que vai funcionar isso? Alguém precisa. E se alguém precisa trabalhar nesse horário, a empresa também precisa de alguém ali. Só que, se ela tiver que contratar mais gente para fazer isso tem um custo a mais. E quem que paga a conta quando o custo aumenta? Somos nós, os consumidores. Então, a gente precisa lembrar disso sempre. Não tem uma história que a gente consiga resolver com uma simples canetada e falar, agora vai funcionar assim. O trabalho para reduzir a escala de trabalho nosso deveria se trazer de uma outra forma. Como? Igual quase tudo evoluiu aqui. A partir do momento que você passa a ter uma demanda para as coisas, aí sim você consegue ter uma oferta daquilo. A gente já tem uma demanda muito grande aí, por exemplo, para o home office, e muita gente aderiu. Mas é fato que existem muitas pessoas que utilizam isso de maneira incorreta, e aí prejudicam outros. Existem setores que fica muito difícil a implantação do home office, e além do mais, existe a impossibilidade da incapacidade da gente treinar todos os gestores para poderem saber efetivamente gerirem suas equipes e tirarem bom proveito no home office. Isso é uma dificuldade. Eu assumo que é muito difícil, inclusive para mim. Eu olho que eu consigo fazer isso um pouco, mas é um problema. Agora, voltar a falar da escala 6x1. Se a gente reduz isso e muda, bom, digamos que seja 5x2, ainda assim ganhamos mais um dia. O que vai acontecer é, um dia precisa ser de descanso, igual hoje. O que acontece é, quando a pessoa trabalha no domingo, apesar dela ter um descanso, ela, um domingo por mês, ela é obrigada a ter o descanso remunerado dela normal. Então, muitas vezes ela tem um descanso na segunda-feira, ela tem um descanso no domingo, e vários domingos ela trabalha e tem descanso no segundo, na terça, alguma coisa do tipo. Vai variando de lugar para lugar. Mas não vai ter como ela ter essa situação de 5x1, de 4x3, na verdade, que é a proposta, sem um aumento de custos, como a gente já tinha dito aqui. Para mim, isso aí está se tratando de uma forma muito mais difícil de ser trabalhado do que efetivamente o que deveria ser trabalhado. Deveria ser trabalhado para que essa escala completa, né, de 5 dias na semana, pelo menos, de segunda a sexta, não estamos nem falando de sábado e domingo, fosse cumprida por todos os escalões governamentais. Não estou falando de governo federal, nem municipal, nem estadual, todos. Não estou falando de executivo, legislativo, nem judiciário, estou falando de todos. Deveria ser cumprido
Os 30 dias de férias que cita a CLT também deveria ser cumprido. A gente deveria ter isso. Mas muito mais do que isso, que seria ainda melhor, seria a liberdade de negociação dos contratos. A gente vê que existe uma dificuldade muito grande hoje de achar emprego, né? Ou melhor, de achar trabalhadores para o emprego que você procura. Talvez você esteja querendo algo muito além da realidade que existe para ser ofertado. É verdade, isso pode ser uma possibilidade. Mas quando eu vejo aqui na minha frente, logo ali, não dá para ver, porque a janela aqui, a chuva, a árvore, e graças a Deus aqui minha vista tem essa árvore que tampa, não dá para ver, mas ali na frente eu tenho um hortifruti. E nesse hortifruti tem duas pessoas que trabalham muito que começaram com uma feira. E eles procuram, e todos os dias eles procuram alguém para trabalhar para eles. E não conseguem. O trabalho é fácil? Não. Talvez o valor que eles estão dispostos a pagar, que eles conseguem pagar, não é suficiente porque é necessário. E aí é um problema. Eles tiveram que fazer o quê? Já que eles queriam abrir primeiro de domingo a domingo, já desistiram, começaram a abrir de segunda a sábado. Por quê? Para poder descansar, porque não estava dando conta da batida tão forte de todos os dias. E é natural. Ninguém precisou forçar isso para eles. Eles precisaram se adequar à realidade. Não funcionava daquela maneira. O retorno de trabalhar no domingo versus o cansaço que eles tinham não era suficiente. E num negócio, na contratação, é a mesma coisa. Se te oferecem 100 para trabalhar de segunda a sexta, você topa. Mas de segunda a sábado você não topa, você já tem ali o seu limite. O ponto, talvez, fosse uma mudança nessa proposta para que a discussão sobre salário mínimo, sobretudo, passasse a ser por hora trabalhada, de uma forma muito mais justa. E aí ficaria muito mais fácil as negociações. As negociações entre patrão e empregado deveriam ser de uma maneira muito mais forte nesse sentido. Talvez até que inclua aí nas questões das negociações coletivas, usando aí os sindicatos, que eu particularmente não gosto muito deles, mas isso é outra história. Eles têm sim sua importância, quando utilizados de maneira correta, que muitas vezes não é o caso aqui no Brasil, mas não é o ponto aqui. O que a gente precisa entender é que é necessário, de uma forma ou de outra, trabalhar para que a gente possa ter um aumento de produtividade. E isso não vai ser através de uma canetada simples de obrigar os empregados e trabalhadores a se adequarem a uma realidade. Como eu já disse anteriormente, a proposta da PEC das domésticas foi um grande exemplo de que não deu certo. Pensem sobre isso, reflitam, me falem, mas sem apenas o seu lado de querer trabalhar menos. Você acha que seria possível para a sua empresa você trabalhar menos e ela não contratar alguém? E aí, daria certo? Ou ela precisaria aumentar os custos aí para o consumidor final? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.